Oi, gente. Muita gratidão por poder estar aqui com vocês e falar sobre as sessões 121 a 123 do Doutrina e Convênios. Ó Deus, onde estás? Todos nós conhecemos essas sessões e sabemos como ela é repleta de força, coragem e inspiração para as nossas vidas. Inspiração para seguir adiante, inspiração para perseverar até o fim. E quando nós vamos para o contexto dessas sessões, é um contexto difícil, porque é um momento que a igreja está vivendo, que eu diria que seria um dos piores momentos. A gente viu o que está acontecendo em Kirtland, que os santos, muitos foram expulsos, que o banco faliu, que essa grande crise financeira que atingiu os Estados Unidos levou muita gente à pobreza. E de como Joseph precisou sair de Kirtland. Já por outro lado, no Missouri, nós vimos como os santos que estavam no condado de Jackson também foram expulsos, perderam suas propriedades e eles foram para Far West, que é para onde Joseph também vai. E nesse contexto em Faeste, quando eles estão aí tentando se erguer, se estabelecer, vem essa ordem de extermínio. E a gente fica pensando, por que essas coisas aconteceram? Ou essa ordem de extermínio, os santos declarados inimigos do Estado. Quando a gente pensa, no que nós acreditamos, e quando nós pensamos na doutrina da igreja, os santos eles foram perseguidos desde o princípio por suas crenças, por acreditarem em um profeta vivo, por acreditarem numa visão celestial de Joseph, por defenderem valores que eles acreditavam, como a própria abolição dos escravos, que a igreja sempre foi favorável. E o que acontece no estado do Missouri, eles eram contra a abolição dos escravos, eles eram a favor da escravidão. Os santos também tinham muito respeito pelos indígenas e fizeram a obra missionária entre os indígenas. Mas não era assim com o governo. Eles não viam os indígenas de maneira respeitável ou os tratavam de maneira respeitável. Então o que acontece? Os santos eram diferentes. Além disso, muitos eram pobres. Então, não era interessante para o governo da época. Então veio essa ordem de extermínio e turbas invadiram, mataram pessoas, deixaram vítimas fatais, saquearam, roubaram e, como se não bastassem, ainda prenderam Joseph e alguns outros líderes da igreja. E é nesse contexto, quando Joseph é preso, e a gente fica pensando, não foi nada fácil, Parlepepret, Joseph, Hiram, todos eles tinham filhos pequenos. Parlepepret estava com a sua esposa acamada, com febre. Os pais de Joseph presenciaram o momento da prisão. Então, a gente fica pensando todas essas dificuldades que os santos passaram. Eles estão fugindo, indo para outro lugar, tentando salvar suas vidas, lutavam por lutas por causas que eram nobres, e era a causa de Deus. Mas nem isso foi suficiente para poupá-los. E por quê? Porque nós precisamos entender que as tribulações e as provações fazem parte da nossa experiência mortal. E o Senhor vai deixar que essa experiência siga o seu curso. Imagine se o Senhor fosse interferir em todas as situações difíceis da vida, de cada pessoa. Não é assim que funciona. O Senhor permite que coisas ruins aconteçam, para que aqueles nobres e valentes possam aprender a superá-las, que possamos nos refinar e aprender através das tribulações. Então, quando o profeta é preso, mas com mais líderes da igreja,
Eles vão para uma prisão, depois eles vão para Liberty, que é uma prisão muito pequena, com pouca ventilação e vários homens, né, no mesmo quartinho ali, na mesma cela, onde eles ficam escutando os guardas muitas vezes falarem sobre seus atos violentos ou pornografia. E é uma situação muito difícil para eles. Muitas vezes a comida vem envenenada e eles ficam sem comer, né? Somente por inspiração divina conseguem poupar a sua vida. Então aquele primeiro mês foi o mais difícil, que eles não tinham visitas, né, de familiares, de ninguém. E o mais difícil é saber que você está preso injustamente. Saber que não existe nenhuma lei que amparasse, era uma prisão ilegal. Mas aí quando a gente pensa no próprio Salvador, não foi assim com ele? Né? Não foi assim, na calada da noite, uma decisão tomada de forma ilegal? Não foi assim que ele morreu? Então, não foi diferente com Joseph, não foi diferente com esses líderes que foram presos sem base legal e que foram aí colocados em condições realmente bem precárias. Não foi diferente a situação dos santos, fugindo, né, tentando ser abrigados por outras famílias, todo esse sofrimento, toda essa aflição que eles estavam vivendo. E nesse momento aí Joseph, ele escreve uma carta de 29 páginas. Essa carta, posteriormente, por Brigham Young, ela foi, né, algumas partes dela foram colocadas e se tornaram a seção 121, 122 e 123 de Doutrina e Convênios. Essas cartas estão aí expostas na íntegra, né, nos sites da igreja, dá para visualizá-las em inglês. E nós temos alguns desses trechos nessas sessões. E essa sessão 121, ela é magnífica. Joseph começa com essa pergunta, né? Ó Deus, onde estás? Era como se ele se sentisse no seu desespero, na sua angústia, abandonado. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Alguma vez você já sentiu que de repente tudo estava contra você? Ou todas as coisas estavam dando errado? Ou parece que o Senhor não te escutava? O Senhor, nosso Salvador, inclusive, ele diz, ó Deus, por que me desamparaste? Não foi assim? É a mesma pergunta de Joseph, né? Em outras palavras, ó Deus, onde estás? E Joseph começa falando sobre os seus inimigos, pedindo ao Senhor que derrame sobre eles a sua ira, pedindo pelos santos que estavam passando por um momento tão difícil. E o Senhor responde para ele. E no meio da sua aflição, o Senhor responde para ele, paz seja com a tua alma. Ou seja, fique em paz. Eu permiti tudo isso. Eu estou permitindo as suas aflições. O Senhor fala que essas tribulações não seria para ele mais que um momento. Então a gente fica pensando o conceito de tempo. Eles passaram 5 meses e meio. Mas o Senhor fala, não é mais que um momento. E olha que um é o tempo físico, outro é o tempo psicológico. Porque o tempo psicológico, ele tem uma intensidade muito maior do que o tempo contado no ponteiro, né? Imagina o tempo que você fica esperando alguém, às vezes é 1 minuto e parece ser 5. Ou o tempo que você está ali na sua cadeira do dentista e você acha que está uma eternidade e às vezes você só está 15, 20 minutos. O tempo da dor é um tempo maior. O tempo de espera é um tempo maior. Então o tempo de Joseph parecia infinito naquelas condições tão difíceis. Mas para o Senhor não era mais que um momento. Então que nós possamos pensar nisso na nossa vida. Todos nós vamos ter o nosso pacotinho de tribulações. O Senhor
nos mandou à Terra. E ao virmos à Terra, nós viemos por motivos específicos. Nós viemos ganhar um corpo, desenvolver a nossa fé, passar por experiências. São as experiências que vão nos refinar. São essas experiências, essas provações, essas tribulações que vão nos qualificar se um dia herdaremos ou não o reino de Deus. Depende da maneira como nós reagimos a essas situações. E quando a gente pensa nas muitas tribulações que acontecem na vida, às vezes a gente fica pensando qual a causa das tribulações. Às vezes nós causamos nossas próprias tribulações a partir das nossas escolhas. Muitas delas são consequências das nossas escolhas. Outras são consequências das escolhas de outros. Às vezes a gente tem uma consequência do nosso próprio corpo físico, uma enfermidade, uma doença. Então todos nós passaremos por essas tribulações. A diferença está em como passamos por elas. Se conseguimos enxergar esse motor que impulsiona, se conseguimos ver as provações como aquele degrau a mais que eu vou subir para chegar à presença de Deus, ou se usamos as nossas provações para reclamar, para blasfemar. Então o Senhor fala para ele, que essas tribulações não serão por mais que um momento. O Senhor fala para ele que ele ainda não está como Jó. Então para quê? Para que se preocupar? O Senhor diz tantas coisas para Joseph nesse momento. O Senhor fala que não precisava se preocupar com os santos. Embora Joseph, o profeta, o líder, não estivesse lá, estivesse preso, eles tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo seria o seu guia. Ele fala também que aos homens cada homem tem uma hora determinada para morrer. E que o Senhor controla tudo, inclusive as estações. Ou seja, ele sabia o dia exato que Joseph morreria. Ele sabia todas as coisas. Então o Senhor dá instruções a Joseph que aquelas pessoas, que aqueles que perseguiam, que maltratavam, que matavam os santos, esses não teriam uma posteridade eterna. Esses não teriam o sacerdócio real. Esses não teriam o reino de Deus, suas mansões celestiais. Então o Senhor aproveita esse momento para instruir Joseph sobre coisas importantíssimas a respeito desse plano divino. Quando a gente vai para a seção 122, o Senhor continua falando para Joseph que não importa a tribulação, todas elas servirão de experiência. Qualquer uma delas. E fala que o Filho do Homem se sujeitou e passou por todas elas. E que Joseph não era maior que ele. Então quem somos nós para nos nossos momentos de tribulações questionarmos ao Senhor? Nós precisamos ter uma atitude diferente. Quando a tribulação vir, ter bom ânimo e dizer, opa, estou sendo provado, está difícil. Pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos dê a fortaleza de permanecer nesse momento, constantes, firmes no seu Evangelho. Existe aquela citação antiga do presidente Kimball, onde ele fala, por que o Senhor permite o acidente de avião? Ou por que o Senhor permite que morra a jovem mãe de câncer? O Senhor vai permitir tudo isso. E Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio e nem no curso da vida. Nós precisamos aprender com essas experiências. E quando nós passamos essas provações, é uma ótima oportunidade de aprendermos sobre nós mesmos, de estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial e com o nosso Salvador. Cada vez que passamos por uma tribulação, é um momento de reflexão, é um momento de aprendizagem, é um momento de ser refinado. Eu tenho uma citação linda do Elder James E. Faust, que ele diz assim: na dor, na empreitada,
na agonia da vida. Passamos pelo fogo do ourives. E o que há de insignificante e sem importância em nossa vida derrete-se como refúgio e nossa fé se torna brilhante, intacta e forte. Desta maneira, a imagem divina pode espelhar-se a partir da alma. É parte do tributo purificador cobrado de alguns para conhecerem a Deus. Nas agonias da vida, parece que escutamos melhor os sussurros tênues e piedosos do pastor divino. Nas agonias da vida, nós ouvimos mais o nosso pastor, o nosso Salvador. Porque é nesse momento que a gente clama, é no momento que a gente se ajoelha, é o momento que a gente mais jejua, é o momento que a gente mais ora. Então, nas agonias da vida, que nós possamos buscar o Salvador. Essa escritura linda, em Doutrina e Convênio 121, 33, que o Senhor faz a pergunta: até quando podem as águas correntes permanecerem puras? E a gente fica pensando, porque a água, ela passa por todo um processo de purificação. E essa purificação começa muitas vezes nos rios. À medida que ela vai encontrando pedras e obstáculos, ela vai se purificando. Então, até quando essas águas permanecerão impuras? Quantos obstáculos elas precisarão passar para se purificar? E nós não somos diferentes. Às vezes, a gente pode passar uma vida inteira aprendendo a se purificar, aprendendo a se santificar. E essa purificação só virá através das tribulações, através das provações da vida. Esta semana eu estava indo para o trabalho de manhã, eu acabei me atrasando uns minutos e nós passamos por um trecho, uma avenida que me leva ao trabalho, e tinha acabado de acontecer um acidente. E tinha uma moto destroçada, e naquele momento eu pensei, nossa, ainda bem que eu me atrasei. Por poucos minutos eu de repente estaria nesse acidente. E 2 motoqueiros estavam parando, né, para tentar ver o que podia fazer. Um já estava no telefone, talvez chamando o resgate, o SAMU. Então essa foi a cena que nós vimos, um acidente, 2 motoqueiros com o telefone na mão. E de repente eu olho para a calçada, procurando a vítima. E aí foi quando os meus olhos encontraram um homem morto no chão. Mas o que mais me empaquetou, eu vi o rosto pálido e de repente os meus olhos vão descendo para o corpo dele. E aí foi que eu me dei conta que no acidente que aconteceu entre 2 árvores e um ferro, o impacto deve ter sido tão grande, a velocidade tão grande, que o seu corpo havia sido partido ao meio. Então, quando eu vi apenas o tronco, fechei os olhos, eu respirei fundo. Meu marido seguiu adiante, estávamos passando pela avenida, e naquele momento, aquela cena tão forte, eu senti uma ânsia ali de vômito, eu achei que eu ia desmaiar, quando eu vi aquele homem cortado pela metade. Mais adiante, eu tive a oportunidade de ver a foto dele com o filhinho. Eu soube que o pai dele esteve para reconhecer o corpo e que foi um momento muito difícil para a família toda. Então, eu fiquei realmente penalizada. Eu não podia deixar de pensar naquela cena durante todo o dia. E eu fiquei pensando, né, que o Senhor não vai interferir. Que nós estamos aqui, muitas vezes vamos cometer erros, muitas coisas vão acontecer por nossas escolhas, outras talvez não sejam escolha de outros, mas precisamos lembrar que estamos aqui de passagem. Essas coisas acontecem por um momento. O espírito do homem continua a viver. Nós somos seres eternos. E mesmo quando a gente se depara diante da morte, ou da fragilidade
de um corpo mortal. E quando nós sentimos que realmente nós somos muito pequenos, é aí que nós precisamos realmente lembrar de um Deus grandioso, que criou todas as coisas, que nos criou. E que nunca esqueçamos disso. E que Ele pode tudo. Quando a gente vai para a sessão 123, Joseph ele recebe entre tantos conselhos, né? Desde de se manter firme, de ser reto, desses poderes do céu que só podem ser controlados, só podem ser manipulados através da retidão. É só através da retidão que a gente tem os céus abertos. E eu finalizo com essa escritura que diz assim, no versículo 16, no Doutrina e Convênios 23:16. Sabeis, irmãos, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante uma tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Portanto, amados, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardaremos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Então, olha só, o Senhor nos dá conselhos aí, que a gente possa manter a direção do barco, que a gente possa ser constante, que possamos alegremente fazer tudo o que está ao nosso alcance, que possamos perseverar e depois receberemos a nossa recompensa. Que o Senhor nos abençoe para que possamos passar por nossas tribulações que vêm para todos, para todo mundo. Não adianta achar que a grama do vizinho é mais verde, porque não é. Ele pode ter tribulações diferentes da sua, mas ele tem e ele vai passar por elas, porque essa é parte do plano. E quando você consegue ver dessa maneira, você encara melhor as situações da sua vida, você encara com mais fé, com mais ânimo, sabendo que mesmo o Salvador suportou tudo isso, mesmo Joseph e líderes fiéis da igreja e santos fiéis passaram por tudo isso e que nós passaremos também. Então vamos orar sim, para que o Senhor nos abençoe, nos ajude a nos refinar como fogo de ourives, que nos ajude a refinar como a água corrente que segue seu curso e precisa encontrar as pedras do caminho. Que o Senhor abençoe a todos nós com bom ânimo, com fé, para suportar os momentos difíceis. Obrigada, gente. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com um amigo, se inscreve no canal, curte, comenta, né? Ajude o Evangelho a se espalhar. Ajude as pessoas a conhecerem essas verdades maravilhosas que conhecemos. E até a próxima!